lava a tua noiva, lava a tua noiva, Espírito de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Dá um high five na mão da pessoa que está do seu lado aí. Fala com ela aí, vamos, porque tem muita coisa boa nessa noite. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Os céus, a presença de Deus está neste lugar. Maravilhoso, eterno, santo. Amém. Glória a Deus. Quantos já sentiram muito forte a presença de Deus aí? Fala para o seu irmão, tem mais. Tem mais, tem mais. Deus é bom, amém? Tem criança aí? Vamos orar pelas crianças que vieram nessa noite. Por falar em crianças, não é? Ontem tivemos aqui um culto, não é, infantil, e foi um culto tão lindo, tão maravilhoso. Tivemos dezenas de crianças aqui adorando a Jesus, se divertindo, não é? Foi muito especial. E eu quero então que a igreja dê uma salva de palmas para o Ministério Ninho de Águias, não é, que promoveu esse culto. Eu sei que é desafiador, não é fácil, né? Mobiliza muitas situações, muitas pessoas, mas glória a Deus, porque foi uma tarde assim linda, uma tarde maravilhosa, e as crianças querem mais, né, gente? Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoá-las. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida dessas crianças tão lindas, Pai, tão cheias da tua presença, tão amadas, tão inteligentes, crianças que o Senhor separou, escolheu para serem relevantes, Pai, aonde estiverem. Que o teu amor e a tua graça, Pai, permaneça sobre elas, que a proteção, a blindagem, ó Deus, que a saúde emocional, física, espiritual nunca falte a elas, Pai, que elas possam receber a palavra e que nada e ninguém roube as sementes plantadas. Que o Senhor também use as crianças nos dons espirituais, para que sejam boca do Senhor onde elas estiverem. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos as professoras, o Ministério Ninho de Águias. Oramos, Pai, pela reforma que vai ser feita em nome de Jesus. Nós declaramos, meu Pai, o progresso, o sucesso, a bênção, o sopro do teu Espírito sobre esse propósito, Senhor. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Aplauda essas crianças lindas. Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus. Deus é fiel, amém, gente? Maravilha. No próximo sábado, dia 25, nós vamos estar iniciando um grupo de discipulado, e eu vou estar ensinando nesse discipulado. O Espírito Santo tem me desafiado, me incomodado. Eu preciso ensinar mais a palavra de Deus, é um dom que o Senhor me deu, e eu preciso estar mais envolvido nisso, não é? Então nesse próximo sábado, alguns irmãos vão estar se preparando para o batismo, que vai acontecer em setembro, no dia da família, no sítio, vai ser lindo, amém? E neste próximo sábado, então, se você quer estudar a palavra, não só você que vai se batizar, que vai se preparar, mas você que está chegando na igreja, você que quer participar, quer ter um tempo de qualidade com o pastor Alisson, sábado às 16 horas, você marque na sua agenda, das 16 até as 17h30, estarei aqui ensinando a palavra de Deus, não é? E esse discipulado, esse ensino está aberto a toda a igreja, não é? E teremos aqui, junto com esse discipulado, a preparação também, não é, conjuntamente, dos irmãos e irmãs que estarão se batizando no mês de setembro. Então, no nome de Jesus, está feito o convite, né? E eu terei o maior prazer em poder passar aqui um tempinho com você, não é diferente do culto, um momento de mais intimista, né? Onde a gente pode aprender, tirar dúvidas,
e crescer espiritualmente. Então, se você ama a palavra de Deus, ama estudar a palavra de Deus, sábado às 16 horas, eu aguardo você aqui, em nome de Jesus. E nós teremos a nossa... Você precisa vibrar, amém? Tem que dar um glória a Deus aí, amém? Teremos a nossa imersão de inverno, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E eu conto demais com a participação de cada um dos irmãos, porque teremos a graça de Deus aqui, e a presença do pastor Heber Dutra, que é mestre da palavra de Deus. Ele que foi meu discipulador no seminário, ele tem muita autoridade para ensinar sobre cura divina, e ele vai trazer aqui um ensino poderoso. Ele está vindo de Belo Horizonte, né, para ensinar a palavra de Deus sobre cura celestial, o poder curador de Deus, da palavra de Deus, de Cristo Jesus. Ele vai ensinar. Ele ministrou essa aula para mim no seminário, e a minha vida nunca mais foi a mesma. A doença nunca mais teve brecha na minha vida. Eu sempre, me posicionei, não apenas para mim, mas para minha casa. Eu aprendi a fluir, nessa herança que Deus deixou para mim. E eu quero então convidar você. Vai acontecer diferente, porque ele está vindo de fora para ministrar, e é muito difícil ficar aqui de segunda até sexta-feira, que é a forma como a gente faz a nossa imersão. Nós faremos então de uma forma diferente, faremos no final de semana. Então ele vai começar sexta-feira, repete comigo, sexta-feira, dia 31, viu? O último dia 30 ou 31 desse mês, né? O último vai dar na sexta-feira, às 19h30, ele vai dar 2 aulas. Está aqui a data? Isso mesmo, ó, dia 31/7. Vai começar às 19h30, 2 aulas de 50 minutos com intervalo de 20, né? E ele vai começar a ministrar na sexta-feira. Sábado às 18 horas, ele vai ministrar mais 2 aulas maravilhosas, né, sobre Cristo, aquele que cura. E no domingo pela manhã, ele vai estar encerrando a ministração e o ensino no culto público aberto, e vai ser maravilhoso. Certamente haverá muita manifestação da glória de Deus. Ele vai impor as mãos sobre pessoas, ele vai liberar uma unção do Senhor sobre as nossas vidas, amém? E vai ser muito especial. Um investimento vai ser necessário para você participar na sexta e no sábado, no domingo é aberto, é culto, mas sexta e sábado R$25, porque a gente precisa, dar uma boa oferta para o pastor que vem de fora, vai deixar a igreja dele lá para estar aqui, e também temos que arcar com despesas como hotel, o deslocamento. Então esse investimento é única e exclusivamente para a gente investir na vida dele, abençoar a vida dele, e ele sempre é muito solícito, quando eu o chamo, ele sempre vem, e tem muito prazer e muita alegria de vir aqui estar conosco. Então eu preciso muito do seu engajamento, todos os pastores da igreja, todas as pessoas que estão envolvidas nos ministérios, todas as pessoas que estão nas casas de paz, todos estão aí convidados, convocados para a gente mergulhar nessa imersão, amém, igreja? Eu estou com muita expectativa e eu creio que vai ser uma grande bênção, um momento de ativação poderoso na minha e na sua vida. Glória a Deus por isso, amém? Deixa eu falar algo com você que de repente está nos visitando. Não sei se tem alguém nos visitando. Se tem, pela primeira, segunda ou terceira vez e ainda não ganhou o livro Bem-vindo ao Reino de Deus, que eu escrevi com muito carinho, é só você fazer um sinal assim. Temos uma mão aqui levantada, glória a Deus. Faz assim que você vai ganhar. Temos outra aqui, glória a Deus. Vai ganhar o livro de presente, gente. Um livro maravilhoso, e eu creio que esse livro é uma semente para abençoar a sua vida, Leia esse livro, ele é de leitura fácil e você vai ter aí uma revelação, do Senhor para a sua vida. Vai ser bênção demais. Aqui na última página aqui tem uma orelhinha que explica um pouquinho da logo da igreja, o significado. A última página, se você desejar, tem um pedido de oração. Pode escrever, deixa com a gente depois, ela é destacável, Se você quiser deixar contato, telefone, e a gente vai ter o maior prazer de poder orar por você, abençoar a sua vida. Vamos aplaudir as pessoas que estão com a gente nesse domingo. Glória a Deus. Deus é bom, amém, gente? Graças a Deus por isso. Está chegando também o acampamento das mulheres, Então, glória a Deus, vai ser muito lindo tudo que vai acontecer. Nem sei se tem a inscrição mais,
né? Mas depois vocês procurem informações aí, porque eram apenas 80 vagas, né? E vai acontecer dias 21 e 22 de agosto. A Rede de Mulheres está promovendo. Glória a Deus. Não esqueçam da quinta-feira. Quinta-feira é sempre muito especial. Cultos maravilhosos nós temos tido aqui no Evangelho Pleno. E você está convidado para estar conosco. Fica sobre os seus pés. Eu quero ler a palavra de Deus com você. E nós vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir, né, no nome de Jesus, nessa noite maravilhosa, essa noite especial. Você que trouxe a sua oferta, trouxe seu dízimo, né? Você que entende, né, que o mundo é espiritual, mas ele também é físico, amém? Quem entendeu aí? O mundo é espiritual, mas é físico. Então a gente tem conta para pagar, temos sonhos, projetos para investir, né? Então não deixe de ser dizimista, não deixe de ser ofertante. Tem QR Codes nas cadeiras, né? Tem um gasofilaço aqui na frente, tem envelopes lá no balcão. A chave Pix da igreja é o CNPJ. Não deixe de participar, né, da obra que o Senhor está fazendo. E eu declaro, porque a palavra de Deus assim o diz, que cada semente que você plantar vai multiplicar a 30, a 60, a 100 por 1. Você vai ter para você e para abençoar muita gente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Se você está com a sua Bíblia aí, antes de orar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 43. Eu estarei pregando nessa noite sobre o tema, o agir de Deus. Deus age em todo o tempo. Mesmo quando você não percebe, Ele está nos bastidores agindo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Quem achou, dá um glória a Deus, hein? O verso é o 13. A palavra diz, eu vou ler na minha versão, diz assim, olha: eu sou Deus, também de hoje em diante, eu sou, e ninguém há com H, não existe ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, ele pergunta: quem impedirá? Quem impedirá? Eu sou Deus. Desde a eternidade Ele é Deus. Mas Ele está falando de um tempo. Ele está falando de hoje. Na minha versão diz assim: de hoje em diante eu sou. Ou seja, Ele está dizendo: eu vou me revelar a você. De hoje em diante eu vou abrir o seu entendimento, para você entender quem é que está nos bastidores, qual é a mão que está sobre a sua vida. Eu vou abrir seu entendimento para você entender que ninguém pode escapar das minhas mãos. E quando eu decido agir, eu desafio: quem pode impedir? Quem pode impedir? Vamos ler juntos aqui na tela, olha. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderá retê-lo? Feche os seus olhos. Pai, conceda-me espírito de sabedoria e revelação. Ilumina os meus olhos e os olhos da igreja do Senhor, para que possamos compreender, absorver, e que enquanto a Tua palavra, Senhor, é compartilhada, que o Teu Espírito se mova, derrubando, meu Pai, todas as barreiras, limitações, que toda a ignorância seja, Pai, desfeita pela revelação da Tua palavra. Nós Te amamos, Te adoramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus age, não há nada e nem ninguém que consiga impedir.
não há demônios, não há principados. O príncipe da Pérsia, ele não consegue fazer nada quando Deus decide agir. Mas resistiu lá na época de Daniel. Deixa eu só te lembrar uma coisa: todo principado e potestade foi jogado para debaixo dos nossos pés quando Cristo Jesus, na cruz do Calvário, tirou a autoridade deles. E agora Ele, aleluia, deu essa autoridade a nós que somos a igreja. Nada pode impedir Deus de agir. O meu pecado, pastor, nem o seu pecado pode. Nada pode impedir. Eu sei que dá um choque na sua teologia da batalha espiritual, mas a verdade é que quando Deus entra em ação, Ele faz, Ele resolve, Ele opera, e ninguém escapa da mão dEle. Ele é poderoso e Ele pode, e Ele não pode apenas, Ele quer agir na minha e na sua vida. Na minha versão fala algo interessante, fala assim: eu sou Deus e também de hoje em diante eu sou. Dando uma ideia de tempo. Eu tive uma visão esse mês, alguns dias atrás, e eu vi um relógio no céu, e aquele relógio batia meia-noite. Eu olhava, faltava 1 minuto para meia-noite, e o relógio bateu meia-noite. É algo escatológico, sim, mas também é um sinal de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a igreja do Evangelho Pleno, que chegou o momento de nós vivermos o sobrenatural do Senhor. Chegou o momento dele cumprir as promessas dele na nossa vida. Chegou o momento daquilo que estava fora começar a se encaixar. Chegou o momento do alinhamento, do ajuste. É tempo de Deus agir. Posso ouvir um glória a Deus? Igreja, nós precisamos entender que Deus, ele se move de várias formas. Muitas vezes nós, com a nossa limitação, até mesmo teológica, a gente coloca Deus numa caixinha de sapato e a gente fala assim: você só pode agir assim. Coitado de nós, não? Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, usa quem Ele quer. Ele é poderoso demais. E se você e eu tivéssemos mais consciência de quem Ele é, nós não temeríamos mal algum. Nós não abaixaríamos a cabeça para nada e ninguém. Nós não deixaríamos a tempestade entrar dentro do nosso coração. Jesus sempre governou sobre as tempestades. Em Marcos capítulo 4, quando ele estava dentro daquele barco, e o barco agitado, açoitado pelas ondas, o desespero bateu sobre todos, mas ele estava descansando. Sabe, a tempestade do lado de fora, mas havia paz do lado de dentro, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o reino que ele representava. Consciência de filho, consciência da missão. Se você vem comigo, por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 28, no finalzinho do Evangelho de Mateus. Jesus está ressurreto aqui. Ele está partindo de volta para a glória. Mas antes ele vai falar algumas coisas para os discípulos. No verso 16 diz que quando partiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte onde Jesus lhe designara, verso 17 diz que quando viram, o que eles fizeram?
eles adoraram a Jesus. Jesus não é um anjo, Jesus é Deus. João, quando impactado pelas visões que recebeu do Senhor lá na ilha de Patmos, nós lemos no capítulo 22 de Apocalipse, ele ficou tão impactado que ele prostrou-se diante do anjo, e o anjo falou: levanta, rapaz, não faça isso, eu sou conservo teu, adore a Deus. Todas as pessoas que prostraram diante de Jesus para o adorar, Jesus nunca rejeitou a adoração, porque Jesus é Deus. Repete comigo: Jesus é Deus. E o texto sagrado diz que ele Jesus aproximando-se deles, falou dizendo para eles assim: olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia. A verdade é que não sobrou autoridade para o diabo. A verdade é que Deus deu à igreja, através de Jesus Cristo, toda a autoridade que precisamos para vivermos uma vida triunfante e abençoada. Ai, pastor, mas a retaliação, vem comigo em Lucas capítulo de número 10. O inimigo levanta, pastor, e quando ele levanta é difícil, pastor. Ai, pastor, para com essa conversa, irmão. O inimigo tem um lugar muito apropriado para ele ficar bem VIP, assim, o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Lucas 10, 19, Jesus está falando para os discípulos que estão todos empolgados, né? Eles foram, curaram pessoas doentes, eles expulsaram demônios, e agora eles voltam felizes, dando relatório. E Jesus fala assim para eles: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, simbologia de demônios, e sobre todo o poder do maligno. Não é sobre alguma parte do poder, porque o diabo tem poder, mas nós temos poder e autoridade, é diferente. E sobre o poder do maligno, que nós não ignoramos, ele tem, existe, mas nós temos autoridade sobre ele, porque Jesus nos deu. Sobre todo o poder do inimigo, e nada, olha aí que interessante esse texto, e nada vos fará dano algum. Não, de vez em quando você vai ter um arranhão. Não, de vez em quando o inimigo vai dar uma escapadinha e vai conseguir te retalhar. Não, eu não sei que Bíblia você lê, mas a Bíblia que eu leio diz que a autoridade e o poder que temos sobre o diabo deixa ele numa posição totalmente fragilizada, e ele fica totalmente sem jeito, sem meios para nos retalhar. Ele não tem poder de chegar até nós. Sabe por quê? Nós estamos em Cristo, assentado à destra de Deus, unido em espírito com Ele. Nós somos um com Ele, estamos escondidos em Deus, estamos guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso. Não é tão fácil assim como a religião ensina de chegar até nós. Contudo, verso 20: não vos alegreis porque vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Davi disse: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. O ponto é que às vezes nos empolgamos com as manifestações,
nos alegramos com as curas, e cura é bênção, Ele cura, sempre curou e continuará curando, mas Ele pode curar hoje você de algo, e daqui um mês, um ano, não sei, você pode adquirir outra enfermidade, vai precisar que Ele te cure de novo. Ele pode liberar uma libertação sobre a sua vida, expulsar um demônio, e se você não ocupar a casa e deixar a presença de Deus invadir seu coração, pode voltar 7 vezes pior. Muitas das manifestações que nós nos alegramos são passageiras, mas a alegria eterna que você precisa regozijar-se sempre é com a verdade e a consciência de que o seu nome está escrito no livro da vida. E independente do que acontecer, você está salva, está salvo. E esta autoridade suprema, essa autoridade plena, completa, ela só flui na vida de quem tem a consciência e a alegria da salvação. Por isso Jesus disse: olha, tudo isso é muito legal, é bom demais, mas vocês precisam se alegrar por algo superior. A verdade é que muitas vezes confiamos em nós mesmos, na nossa experiência. Por isso você deve pregar o Evangelho para você todos os dias, para você não correr o risco de confiar em você mesmo. Por isso você deve lembrar todos os dias da graça que te alcançou. Por isso você deve lembrar todos os dias do perdão do Senhor na sua vida. E quão privilegiado você é de ter o seu nome escrito no livro da vida. Se Ele não te desse mais nada neste mundo, isso já bastava para você ser a pessoa mais feliz da terra. A autoridade espiritual, ela começa a fluir de uma maneira mais plena, mais completa, quando você está consciente de que você é salvo, de que você tem uma aliança com Deus em Cristo Jesus. Meu Deus, que maravilha. Dito isto, eu quero pensar com você sobre o agir de Deus. E eu vou tocar num assunto que é um pouco velado na igreja. Parece que as pessoas não gostam muito de falar, de pregar, de ensinar sobre o que eu vou falar agora. E o que eu percebo é que temos sido roubados. O que eu percebo é que Satanás tem feito de tudo para que a gente não tenha essa revelação que eu vou compartilhar. Porque Deus, Ele age o tempo todo. Mas muitas vezes Ele vai agir usando os seus ministros. Não é sempre que o Espírito Santo vai falar. Às vezes Ele vai usar anjos para falar. Oi, quem está aqui? Não é sempre que Deus vai descer da glória e manifestar e entrar em ação. Nós cantamos que Ele é o mais belo de milhares de milhares. Existem milhares de milhares de milhares de anjos. E eles não ficam apenas dizendo santo, santo, santo. Eles trabalham. Eles servem a noiva do Cordeiro. Eles servem a igreja. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver a manifestação angelical acontecendo no meio do povo de Deus. E os anjos de Deus continuam agindo. A Bíblia diz que, sem saber, alguns hospedaram até anjos. Nem sempre o Espírito vai falar, nem sempre Jesus vai aparecer como apareceu para Saulo. Em muitos momentos a palavra vai mostrar que os anjos de Deus
vão entrar em ação. A manifestação desses anjos é para entregar mensagens, é para proteger você. Nem sempre você vê-los, vai conseguir vê-los. Você que tem um pouco mais de experiência no mundo espiritual, que de repente já expulsou demônios de alguém endemoniado, potestades, pessoas que estavam carregadas com demônios. Eu não sei se você já viu essa situação, mas já aconteceu comigo. De orar por alguém, essa pessoa se manifestar e começar a dar trabalho, rolar, querer derrubar cadeiras. E é impressionante quando você fala, anjo do Senhor, amarra ele, segura. E simplesmente o demônio pega e faz assim, como se estivesse sendo preso por um policial. Algema, prende, e a pessoa fica parada. Você não vê o anjo, mas ele está ali operando, trabalhando. Os anjos estão conosco. Eu vou repetir, os anjos estão conosco. Abre a sua Bíblia nos Salmos 37. Aleluia. Aleluia. Eu falei 37? 34. Salmos 34. No verso 4, dá vontade de ler todo o salmo, não é? O verso 3 ele convoca, ele diz: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Olhai para Ele, sede iluminados, e os vossos rostos jamais será confundido. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Olha o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se em ou ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. O anjo do Senhor, ele não vai e vem. O texto sagrado diz que ele acampa. Ele está do seu lado. Ele está em sua volta. O mundo espiritual é complexo demais. Ai, pastor, você está falando de anjo da guarda? Eu não sei como você queira chamar esse anjo, mas a Bíblia está dizendo que tem um anjo acampado em volta dos santos. Tem um anjo acampado em volta daqueles que o temem, que amam Ele e que tem o seu coração afeiçoado ao coração dEle. Talvez você não veja, mas Ele está aí. Por isso eu posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, se tem 200 pessoas aqui hoje, tem 200, no mínimo 200 anjos aqui. Tem mais. Os anjos do Senhor acampam em nossa volta. Eles estão conosco. Posso ouvir um glória a Deus? Quando você vai para o Novo Testamento, você começa a ver o movimento deles. O nascimento do profeta João Batista. Seu pai Zacarias estava indo para o serviço sacerdotal. Quando ele entrou para fazer o serviço, diz a Bíblia que ele ficou chocado, porque um anjo apareceu bem ali e anunciou o nascimento de João Batista. Não foi diferente com Maria, quando o arcanjo Gabriel veio e falou. Pastor Alisson, mas o Espírito Santo não podia falar, tinha que ser o anjo. Sim, o Espírito Santo fala, mas ele também envia anjos para falar.
Quando José sonhou, foi um anjo que falou para ele para aceitar Maria como esposa. Foi um anjo que falou para ele: pega a família, foge para o Egito. Anjos do Senhor se manifestam. Quando Jesus nasceu, os pastores que estavam lá no pasto cuidando das ovelhas, os anjos anunciaram para eles. Os anjos do Senhor estão conosco. Você pode dizer um glória a Deus. Ao término da tentação no deserto dos 40 dias, a Bíblia diz que os anjos chegaram para servir Jesus. Parece um assunto velado, parece algo que não podemos tocar, parece que nós não podemos falar muito sobre isso, mas a verdade é, queridos, que os anjos estão em manifestação por toda a Bíblia e não parou no Novo Testamento. Quando Jesus ressuscita, foram anjos que falaram para as mulheres. E quando Jesus vai para o céu, Atos capítulo 1, lá no verso 10 diz que 2 varões vestidos de branco aparecem atrás dos discípulos e falam: por que vocês estão olhando aí para cima? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai voltar. E quando você começa a ver o movimento em Atos dos Apóstolos, o início da igreja, você começa a ver a manifestação angelical o tempo todo. Prenderam os apóstolos porque estavam pregando em nome de Jesus. Dormiram lá presos. Mas um anjo visitou eles à noite, soltou as algemas e disse para eles: voltem lá para o templo e continuem a pregar. Quando as autoridades chegaram pela manhã para pegarem os apóstolos, falaram: eles não estão aqui, não sabemos o que aconteceu. Eles estão lá no templo pregando a palavra de Deus. Os anjos sempre se movimentaram. Filipe pregando, um anjo falou para ele para se deslocar para outro lugar. Paulo desesperado na sua viagem missionária, o navio quase afundando, um desespero, todo mundo angustiado, sem comer, pensando: vamos todos morrer. Ele levanta pela manhã e ele entrega uma palavra dizendo: essa noite o anjo do Senhor a quem eu sirvo, do Deus a quem eu sirvo, esteve comigo e disse: ninguém vai perecer, vocês vão chegar no destino. O que falar de Cornélio, centurião, Atos capítulo 10. Os anjos ficam loucos, doidos para pregar, mas eles não têm essa autorização para pregar o Evangelho. Essa autorização e esse privilégio é meu, esse privilégio é seu. Tem um anjo de Deus aqui comigo e ele está doidinho para pregar, mas ele não pode pregar, porque esse dom foi dado a mim, esse dom foi dado a você. Então o anjo aparece a Cornélio e fala assim: ei, deixa eu te falar uma coisa, vai lá, manda pessoas chamarem Pedro, ele está em tal lugar, e ele vai vir anunciar a palavra para vocês, para que vocês sejam salvos. E assim aconteceu. Quando eles recebem Pedro e Pedro começa a pregar, o Espírito Santo desceu e a casa foi cheia, as pessoas falavam em línguas, foram batizadas com o Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Não mudou. Os mesmos anjos estão aqui. Eu preciso que você se conscientize disso, porque talvez você está esperando Deus agir de um jeito. Talvez você não entende a autoridade que você tem. Talvez você tenha boicotado o agir de Deus na sua vida pelo que você diz. Hebreus capítulo de número 1 vai relatar, depois você lê em casa, vai relatar, sabe, e fazer uma diferença entre quem é Jesus e quem são os anjos. Lá diz que os anjos são labaredas de fogo, são ministros do Senhor. Lá diz que os anjos, todos os anjos de Deus, adoram a Jesus. Lá diz que Jesus, Ele é o próprio Deus, e que todos os anjos estão a serviço de Jesus. Eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que são herdeiros da salvação. Quem é herdeiro da salvação?
Quem está alegre porque tem o nome escrito no livro da vida? Então há um anjo de Deus aí para te ajudar na sua caminhada. Aleluia! Aleluia! É maravilhoso. A autoridade que o Senhor tem não é apenas sobre demônios. A autoridade que Ele liberou sobre a igreja também não é só sobre demônios e espíritos malignos, sabia? Todo principado e potestade reconhece a autoridade do nome de Jesus. Esse nome é uma chave. Esse nome é tão poderoso e é um privilégio tão grande poder tê-lo. É um privilégio podermos andar e agir no nome dele. Uau! Pode vir o diabo mais velho do inferno? Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Ele tem que se dobrar e tem que colocar o rabo entre as pernas e voltar, porque Jesus Cristo reina, Jesus Cristo governa, Jesus Cristo age. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 103, vai lá no Salmo 103. Aleluia. Parece que o céu gosta quando a gente fala sobre essas verdades, né? Há uma atmosfera celestial, há uma unção maravilhosa aqui. Glória a Deus. Eu oro para que você seja como aquela esponja, sabe, que é colocada no balde com água, que você consiga sair bem encharcado assim, para a sua semana ser daquela semana poderosa, maravilhosa. Salmo 103, quem está aí? Glória a Deus. Lá no Salmos 103, no verso 20, diz assim: bendiz ao Senhor vós, o quê? Anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Diz assim, repete para mim: os anjos obedecem a voz da palavra de Deus. E uma pergunta para você: você tem dado voz à palavra de Deus? Você tem falado a palavra de Deus? Quando você pega seu salário, o que sai na sua boca? Ai, misericórdia, Senhor. Não vou dar o dízimo esse mês não. Senhor, acho que esse dinheiro não vai dar, não chega nem no dia 20. É isso que você fala? Tem um anjo acampado do seu lado, ouvindo o que você está falando. E eles têm acesso direto ao céu. Ao invés de falar assim, por que não falar assim: Senhor, 5 pães e 2 peixinhos, e eu te entrego. E esse mês vai ser o melhor mês da minha vida, porque eu verei a multiplicação. Os anjos estão ouvindo. Essa dor, eu acho que eu vou conviver com ela pro resto da vida. Os anjos estão ouvindo. Essa cidade é muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir. Acho que meu casamento, os anjos estão ouvindo. A Bíblia diz que eles são guardiões da palavra de Deus. A Bíblia diz que eles são poderosos e que eles ficam atentos à voz de Deus. A palavra de Deus precisa estar no seu coração e na sua boca, para que você coloque o reino espiritual em movimento. Estão comigo, gente? Glória a Deus. Vem comigo para Mateus capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. 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 Quantos creem que vai começar uma ativação sobrenatural? Eu creio demais. Eu creio que o ponteiro fechou meia-noite. Chegou a hora de Deus começar a fazer sinais de prodígios no nosso meio ainda mais, porque Ele já tem feito.
Mateus capítulo de número 18, no verso de número 10. Jesus, ao contar sobre a parábola da ovelha perdida, ele inicia essa parábola dizendo assim, olha, verso 10, vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, se referindo a crianças, se referindo a pessoas fragilizadas, se referindo a pessoas humildes. Ele está dizendo, não desprezem nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo, que os seus anjos, agora Jesus está melhorando para nós, está falando que não é só mais um não, né? Os anjos, tem muitos anjos, mas os anjos desses pequeninos, pois eu vos digo, que os seus anjos nos céus, sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Meu Deus, Jesus está falando, não desprezem os pequeninos, porque os anjos deles têm acesso ao Pai. Um dia desse alguém compartilhou comigo que estava aqui na 050, estava numa velocidade um pouco alta, estava de noite chovendo, eu não me lembro exatamente o detalhe, mas ele disse que de repente alguém no meio da pista na 050 aqui apareceu assim, meio que parecia um soldado, estava chovendo muito, e balançou uma bandeirinha, e ele viu, e ele pisou no freio, ele então diminuiu a velocidade, e logo à frente havia, se não me falha a memória, um boi, um animal na pista. Mas o interessante é que ele olhou, não havia nenhum carro de polícia, não havia nada, era o anjo do Senhor avisando ele. Meu pai compartilhou comigo, e de vez em quando ele conta essa história na minha casa, que um pastor, amigo dele, de ministério, um dia foi surpreendido por uma das suas ovelhas, quando ela chegou no culto agradecendo pela visita. Obrigado, pastor, por ter ido lá em casa, mudou tudo, foi maravilhoso demais aquele tempo que você passou com a gente, foi lindo, está tudo diferente lá em casa. E o pastor então olha para aquela ovelha e fala, filho, eu não fui na sua casa, eu não fui na sua casa, eu estava na minha casa. Foi o anjo do Senhor que estava lá. Os anjos estão por aí. Os anjos cuidam, protegem, entregam mensagem. Você pode encontrar um anjo, sabe, e você nem se dar conta, porque eles podem aparecer em forma humana, te dando uma direção. Escute, nem sempre é o Espírito Santo que vai falar com você. Por isso você precisa estar conectado ao trono. Não se espante se depois desse dia você começar a ter mais sensibilidade a anjos, porque tem muita gente que tem sensibilidade a demônios, mas eu quero profetizar que você vai ter sensibilidade aos anjos de Deus. Tem muita gente perturbada em sonhos, só sonha com trem ruim, querendo te pegar. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai sonhar com projetos, você vai sonhar com coisas vindas do céu para você, em nome de Jesus. Deixa eu contar um testemunho rápido que aconteceu essa madrugada. Ontem tivemos um culto maravilhoso das crianças aqui. E você sabe, o meu pequenininho lá, o Antônio, ele curte demais, ele é um adorador já, e ele sobe aqui, ele toca, ele participa, né? Gravou até uma chamada para o culto, né? Vem para o culto, tá? Tem 2 anos, vai fazer 3 anos em setembro. E desde quinta-feira ele começou com uma febre, e isso agravou,
de sexta para sábado. E ontem, por volta das 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, fomos ao hospital, porque a febre estava 39,5 e não baixava. E ele estava um pouquinho prostrado, mas ainda querendo brincar. Mas começou a se prostrar, então a gente foi consultado, parece que tinha uma pequena inflamação na garganta. Então a Mary pediu que fosse feita uma injeção, né, a dosagem lá de pirona, não sei, mas injetada na coxinha dele, para agir mais rápido, para que ele pudesse controlar a temperatura do corpo dele. E ela receitou também lá um antibiótico, alguma coisa para a garganta. Mas o fato é que a febre não baixou. E a gente foi para casa e eu disse: Mary, tem culto 3 horas da tarde. E o Antônio vai no culto. E ele meio prostradinho, mas trouxemos ele para o culto. Ele fez aqui o louvor com o pastor Wesley e o Juan. Depois ficou brincando um pouquinho, mas bem abatido. E a gente levou ele para casa, aplicou as dosagens de remédio que foi solicitado, mas a febre não abaixava. 39,5, 39, 39,5. E ele prostrou. Por volta de 1 hora da manhã, a Mary disse assim: ó, não vou ficar com ele aqui, eu vou levar ele no hospital de novo. Aí eu falei assim: vamos esperar um pouquinho mais. Ela: mas eu não posso ficar esperando. E eu já tinha orado, já tinha colocado a mão: Senhor, abençoa, livra, eu repreendo em nome de Jesus, sai essa dor, essa infecção, baixa essa febre. E nada. E a Mary: eu vou levar ele. Eu falei assim: Mary, então me dá só um minuto. Peguei ele, fui lá para o meu escritório. Tem uma janela assim, olhando para as estrelas, 2 horas da manhã. Ele colocou o ombro aqui, a cabeça aqui no meu ombro. E eu comecei a cantar com ele: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. E fui cantando: dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba a ti nossa adoração. E fui cantando. De repente ele mexeu a cabeça e vomitou. Aí eu acalmei ele começou a profetizar, porque ele não queria ir no hospital. Então ele começou a falar: eu estou melhorando. Mas ele estava muito baqueadinho. A Mary veio, nós limpamos, a Mary veio e deu remédio para ele na boca, com a seringuinha de pirona. Acho que foi isso. Mas ele não ficou com a dipirona. Na hora que ele engoliu, voltou tudo. Ele vomitou todo o remédio. E a Mary disse para mim: amor, vamos ter que levar ele para o hospital. E eu disse para ela: dá só mais um pouquinho de tempo com o meu adorador. Abracei ele de novo. Dia e noite suba a ti adoração. E fui cantando: dia e noite suba a ti. E fui cantando. De repente eu falei: Espírito Santo, eu já orei, não estou vendo nenhuma melhora, ele está queimando aqui. E o Espírito Santo falou ao meu coração: você é muito lento para fluir na autoridade que você tem. Eu dei um choque. E eu lembrei: Deus age de várias formas. Eu não vi, nem pressenti. Apenas segurando ele, disse: anjo
do Senhor que está aqui. Comece a trabalhar agora. Eu quero a temperatura dele 35. Trabalhe em nome de Jesus. E continuei. Tu és digno de tudo. Você não conversa com anjo, você não ora para anjo. Você dá ordem e você adora a Deus. E fiquei mais uns 5, 10 minutos adorando. Ele começou a suar. Então eu falei com a Mary, mede a temperatura dele. E a temperatura estava 35. Ele foi curado. Foi dormir, dormiu a noite toda, acordou com fome, queria tocar bateria. Por que eu estou compartilhando com vocês? Porque às vezes eu penso que nós somos roubados na revelação. Esse assunto de anjo é meio assim, ninguém fala muito na igreja. Mas eu quero profetizar uma ativação angelical na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, conexões. Deus é poderoso. E Ele não age apenas como a gente pensa na nossa simples teologia. Ele é poderoso demais e nós precisamos usar as ferramentas que temos. Eu volto a dizer, você não vai falar com anjo, você não ora para anjo. Você fala com Deus, você adora a Deus, mas você tem autoridade no nome de Jesus, para em momentos quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, você pode declarar e você pode liberar a palavra, porque Deus é fiel. O que adianta ter anjos para te servir se você não dá comandos? Eu sei que é difícil digerir isso em apenas um culto. Mas eu quero abrir os seus olhos para que você entenda que o mundo espiritual é real. E que essa autoridade vai exigir apenas uma coisa de você: uma consciência da sua identidade em Deus. Sem ela, você não vai conseguir. Me falta tempo, mas eu vou rapidamente lembrar de Jacó. Lembra de Jacó? Filho de Isaac? Jacó e Ismael. E Esaú, amém? Quem é bom de Bíblia aí? Deixa o pastor errar, não. Jacó e Esaú. Quando chegou o tempo de Isaac abençoar o primogênito, a bênção era para ser dada sobre Esaú. Mas a mãe dele falou assim, não, aqui. Arrumou um esquema. O pai tinha dito assim, vai buscar um guisado para mim, prepara uma refeição para mim, quando estiver pronto eu vou te abençoar. Esaú saiu para caçar, mas a mãe foi rápida, preparou um guisado, levou até a presença, vestiu Jacó com a roupa de Esaú. E falou assim, vai até a presença do seu pai e diz para o seu pai que você é Esaú. E ele foi, tremendo, meio com medo, colocou roupa, E quando chegou, Isaac já estava cego, não conseguia enxergar mais. É você, Esaú? E ele com a voz trêmula, sim, sou eu. Chega mais perto, passou a mão assim, a roupa peluda, cheirou. O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. É você, Esaú? Sou eu. Chega aqui. E o velho Isaac colocou a mão sobre ele e liberou a bênção sobre ele. O texto sagrado em Gênesis vai dizer que logo que aconteceu isso, Esaú chegou, mas chegou
meio que atrasado, não é? E quando foi pedir a bênção, o pai falou: "Ih, seu irmão foi mais esperto e pegou a bênção." E ele chorou, mas não encontrou lugar para receber essa bênção. Então o ódio veio no coração de Esaú, queria matar Jacó. Então a sua mãe, seu pai, mandou para longe, lá para a terra da família deles, Padã Arã, que era o lugar. E ele foi fugido. Viveu longos anos. Nesse caminho ele teve encontro. Teve um momento em que ele deitou a sua cabeça e ele teve uma visão. Olha a visão, ele viu uma escada colocada do chão até o céu. Sabe o que ele via nessa escada? Anjos subindo e descendo. Um movimento celestial. E ele foi, passou um tempo. E quando agora ele está voltando, Deus falou com ele: volta agora. E ele tinha que encontrar com Esaú. Tinha uma treta, não é? No passado. Tinha algo no passado para resolver. O coração dele começou a acelerar. E ele estava muito rico. Tinha muitas coisas. Então ele enviou presentes, enviou coisas na frente para aplacar a ira de Esaú. Quem está comigo aqui, gente? Glória a Deus. E o texto sagrado então diz que houve um momento em que ele passou a sua família, ele enviou todos e ele foi ficar a sós. E ele começou a buscar a presença de Deus. Havia medo no seu coração. Havia angústia no seu coração. Mesmo tendo uma palavra de Deus, ele não conseguia avançar. E a Bíblia diz que ele começou a lutar com o que, gente? Com o anjo. E ele lutou com o anjo. E a Bíblia diz que o anjo deu um golpe aqui na coxa dele, nesse osso mais forte que o ser humano tem, o fêmur. E ele mancou. Mas ele mesmo fraco, ele agarrou o anjo. E o anjo disse: eu preciso ir embora. Está raiando o dia. E ele disse: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Eu não te solto enquanto você não me abençoar. E o anjo ficou olhando para ele. E a Bíblia diz que o anjo falou: qual é o seu nome? Você não é Esaú. Eu sou Jacó. Olha Deus restaurando a identidade dele. Não dá para fluir no Espírito se você não resolver o seu passado. Não dá para fluir no Espírito se você não resolver quem você é em Deus. E então ele agarrou e ele confessou: eu tenho sido uma farsa, eu menti, eu ludibriei, eu sou Jacó. Então o anjo disse: a partir de agora você é Israel, você é príncipe de Deus. E aí, então ele soltou o anjo. E agora então ele, cheio de identidade, de autoridade, alinhado com o céu, ele foi ao encontro de Esaú. E as coisas aconteceram como tinha que acontecer. E a história continuou. Fica de pé no seu lugar. Porque esse Deus não mudou. Os anjos de Deus estão conosco. Feche os seus olhos. Os anjos do Senhor estão conosco. Ele tem curas nas mãos, tem chaves nas mãos. Eles são poderosos, eles podem fazer a conexão que você precisa essa semana. Aquilo que parece impossível, aquilo que parece que acabou, Deus, quando entra em ação, Ele transforma.
Os anjos estão por toda a Bíblia. No Antigo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas do apóstolo Paulo, em Apocalipse. Os anjos nunca pararam de trabalhar. E prepare o seu espírito, porque o relógio já bateu meia-noite. E os anjos de Deus vão entrar em ativação. Eu tenho esperado, Senhor, por esse tempo. Eu te adoro, Jesus, pela autoridade que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço, Jesus. Anjos ministradores de Deus que estão aqui nesse lugar, revise o passado de cada um que está aqui agora. Quebre todo pacto, toda aliança geracional. Cancele toda mentira do passado. Aonde tem uma obra de feitiçaria, de magia, vai agora, anjo de Deus, e desfaça em nome de Jesus. Espíritos ministradores que estão aqui, com curas nas mãos, com óleo de unção, derrame sobre os filhos e as filhas. Irei. Anjos de Deus que trouxeram novos órgãos, milagres criativos, em nome de Jesus, manifestem-se. Ei, anjos do Senhor, anjos de guerra, com espadas de fogo, dissipem as trevas em nome de Jesus. Toda sorte de provisão vão nos quatro cantos da terra e trazem toda sorte de provisão para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Ei. Alguns de vocês verão o anjo de vocês. Alguns de vocês começarão a ver manifestações sobrenaturais na vida de vocês. Há uma impartição de unção. Eu estou compartilhando com você a unção, e na autoridade do nome de Jesus, eu libero e eu compartilho esta unção com a igreja. Receba essa graça. Essa autoridade fluirá no momento certo. Essa autoridade fluirá no seu coração e na sua boca. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dons de curas, em nome de Jesus, seja liberada sobre a igreja. Tem mais de Deus em você do que você imagina. Você ainda não sabe nem a metade. É glorioso, é glorioso. Nada pode impedir o agir de Deus. Toda ignorância é quebrada, é cancelada. Espírito de revelação está no nosso meio. Rei, adorebasuri de cantalabas. Proteção divina sobre a sua vida. Mensagens de Deus virão até você.
sonhos proféticos na sua vida, provisão financeira chegando para você. Tome consciência do Deus que você serve. Ninguém pode escapar das mãos dele, e agindo ele, ninguém pode impedir. Oh. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Adore, 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 adore aí, adore aí. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Adore, adore, adore. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Enquanto os anjos trabalham, adore, adore a Deus, adore a Deus. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite, dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tem anjos aqui adorando conosco. Tem anjos aqui adorando conosco. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Só a igreja agora, sem instrumento, sem microfone, só o teclado. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Enquanto a igreja adora, os anjos estão trabalhando. Eles vão curar desde problemas nos dentes até câncer, problema de pressão, órgãos danificados, dores nas suas juntas. Tudo vai ser liberado. Tudo está sendo ajustado. Tudo está voltando para o lugar.
Escute, escute, escute. Feche os seus olhos. Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu abençoo a sua vida. E eu declaro uma nova estação de ativação angelical, de ativação espiritual. Mentiras estão sendo jogadas por terra. Algumas pessoas aqui têm uma ideia de oração errada, como se estivesse pagando uma penitência. Talvez a igreja romana ensinou isso. E muitas vezes você tem tido dificuldade em orar, de estar na presença dele, porque você vai com uma consciência de escravo e não de filho. Orar não é pagar a penitência. Orar é um prazer. Orar é estar com aquele que tem todas as conexões, todo o poder. Orar é o privilégio que você tem de passar tempo na presença. Então, como ministro do Evangelho, eu ministro esse prazer na sua vida. E essa mentira da penitência vai sendo arrancada, quebrada, não só na sua vida, mas na sua geração. O céu vai invadir a sua casa, o céu vai invadir o seu quarto, o céu vai invadir o banheiro, o céu vai invadir o seu carro, o céu vai invadir, aleluia, os ambientes onde você está, porque estar com Ele é a coisa mais preciosa. Receba essa ativação, receba essa graça de Deus na sua vida. Pai, no nome de Jesus, todos os milagres, todos os testemunhos que acontecerão, Pai, a partir deste culto, por causa deste momento, aqui no online, eu tributo a Ti a glória, a honra e o louvor. Obrigado, Senhor, por nos respaldar, pelo exército celestial, que não chegou agora, já estava aqui conosco. Nós estamos apenas nos conscientizando. Obrigado, Jesus, pela graça, pelas curas, pelos milagres. Obrigado pela Tua presença. Levante a sua mão e ore comigo dizendo: Senhor, eu Te amo e eu Te agradeço, porque eu me sinto atraído para mais perto, para estar mais íntimo do Senhor. Obrigado, porque eu sei que uma ativação começou na minha vida. E eu reafirmo que Tu és o meu único Senhor, Salvador, Mentor, Rei da minha vida. Somente a Ti, Jesus, eu adoro, eu Te agradeço pelo cuidado, e eu estou pronto para Te obedecer, para fluir no sobrenatural do Senhor. Aplauda Jesus aí nessa noite. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo nessa noite, por estarmos juntos. Não deixe de abençoar a obra de Deus, de ofertar, e saia daqui para ter uma semana cheia da manifestação da glória de Deus. Ótima semana, Deus abençoe.